E aí, pessoal, como é que vai vocês? Tudo bem aí? Tudo legal? Pessoal, estamos aqui, ó, na paisagem, domingão, sair um pouquinho da correria de oficina, né, se distrair um pouquinho aí. Vocês sabem, eu sou mecânico automotivo, né, técnico automotivo há mais de 13 anos, e eu vou contar um pouquinho para vocês, pessoal, como que eu fiz para sair, porque muitas pessoas me perguntam assim, cara, eu não tenho pai, não tenho irmão, não tenho ninguém, tá? Que me influencia ou me incentivou a trabalhar com mecânica e eu tô aqui trabalhando, cara, ganhando pouco, eu queria uma profissão um pouco melhor, mais valorizada. Como é que eu faço? Pessoal, vou contar um pouquinho da minha história. Eu, quando eu cheguei em Brasília, eu já trabalhei com várias coisas, trabalhei com obra, no início, bem no iníciozinho, trabalhei ali uns um mês com obra, saí. E depois, pessoal, aí depois surgiu uma oportunidade, eu vim trabalhar de. E aí eu vim trabalhar numa distribuidora de gás. Eu era responsável por entregar gás naquele setor da região daquela distribuidora. Bom, eu trabalhei ali uns 2 anos com isso aí. Só que é um serviço muito pesado e pouco valorizado. E arriscado, né? E fora o risco de você estar todo momento aí com moto para lá e para cá. Bom, e aí, pessoal, eu resolvi mudar isso aí. Como que eu fiz? Aqui eu estou próximo de uma rodovia, então faz um pouco de barulho de carro, não ignore. Então o que que acontece? Ali, ó, os carros ali, ó. Então acaba pegando um pouco do ruído dos carros aí, mas dá pra gente desenrolar de boa. Bom, então com isso, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Então eu falei, pô, eu preciso mudar isso aí. Tá? Isso serve para você que quer mudar de profissão. Então eu trabalhava no gás, entregador de gás, serviço pesado pra caramba, né? Trabalhava ali, tinha dia que eu trabalhava 12, 13, 14 horas e pouco remunerado, fora o risco de andar de moto. Aí eu saí dali e fui trabalhar num serviço mais leve ainda de moto também. Fui trabalhar com. Eu fui para uma oficina mecânica. Foi aí que iniciou-se essa parte minha automotiva. E eu era responsável por manter a autopeça daquela oficina abastecida. Ela tem uma autopeça grande, a oficina tinha muito movimento. Na época tinha 4 mecânicos, alinhador, né? E eu era responsável por. Era a maior oficina dessa cidadezinha aqui, daqui de Brasília que eu trabalhei, né? Era a maior oficina dessa cidade, essa oficina que eu fui trabalhar. E eu era responsável por fazer, comprar peça e trocar peça, pagar boleto, ir nas distribuidoras de peça e etc. Só que também muito arriscado, né? Muita entrega. Eu chegava a dar 20, 21 viagens por dia nas distribuidoras em locais diferentes, comprando peça, buscando, trocando e por aí vai. Ganhando pouco também. E o risco, como eu falei para vocês, e o risco, a lentidão embaçada aqui, eu acho que é por causa do sol. E o risco, pessoal, de acidente. Até que, até que eu resolvi, falei, cara, eu preciso mudar isso aí. Então eu cheguei pro proprietário lá da oficina e falei, cara, minha mulher tá grávida, a família vai aumentar, precisaria que você aumentasse aí meu salário. E ele gostava de mim, pessoal, porque eu era responsável, tá? Sempre fui responsável no meu serviço e confiável. Eu andava com dinheiro vivo para comprar peça. Tinha hora que eu tava com 3, 4, 5 mil reais, 6 mil reais, né? Comprando peça, pagando boleto lá das peças e etc. Então eu era uma pessoa de confiança dele, andar com dinheiro vivo ali. Só que não queria me valorizar. Aí eu falei, cara, então você vai fazer o seguinte: eu notei que ele gostava de mim, do meu serviço. Não era fácil de botar outra pessoa por causa da confiança, do dinheiro, né, da responsabilidade. Então eu falei para ele, cara, ou você aumenta meu salário, ou você me passa para dentro da oficina. E nesse meu termo eu colei com um mecânico lá, ajudava ele, auxiliava quando eu estava parado lá na oficina. Eu auxiliava ele em algumas coisas, peguei amizade e colando nele, vendo como é que ele trabalhava.
E eu falei, pô, eu tenho um conhecimento básico aqui para se eu entrar. E ele me enrolando, porque ele queria me segurar na moto, né? Por causa daquela parte que eu falei, a confiança, trabalhar com dinheiro. Resumindo, até que um dia eu pressionei ele, falei, velho, você me passa pra oficina aí, eu vou caçar outro serviço em outro local, inclusive em outra oficina, por aí, para me trabalhar de meio auxiliar, né? Porque eu já tinha conhecimentos em básico, já troquei algumas correias dentárias do meu próprio carro. Resumindo, aí até, pessoal, que ele passou. Só que ele fez a proposta assim: falou, cara, eu te passo para a oficina, só que eu não consigo te pagar salário. Na moto ele me pagava salário, né? Na faixa de 800 a R$ 1.000 na época, né? Ele pagava fixo. E era muito pouco, né? Para você que tem família e tal. Aí eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte. Aí ele me fez essa proposta, eu falei, eu encaro. Pessoal, eu já entrei, eu saí de um salário de 800, não sei se era 800, ou era 880, ou era 900 na época. Para trabalhar na comissão, ele já me fez a proposta para ganhar como profissional, como um mecânico profissional da época. E eu falei, cara, eu aceito. Trabalhei uma semana, já tinha conhecimentos em base. Pessoal, com uma semana que eu tava na oficina, passando um helicóptero aqui agora. Você está dando para ver aí, eu acho que é o helicóptero do bombeiro. Aqui, ó. Lá, ó. Bom, uma semana que eu tava na oficina, pessoal, eu tirei R$ 700 trabalhando na comissão, já trabalhando na comissão na oficina, eu já tava ganhando R$ 700 por semana. Ou seja, o que eu tava ganhando praticamente num mês inteiro na moto, correndo risco, responsabilidade grande, né? Trabalhando com o dinheiro dos outros e risco, né, de acidente, eu estava tirando praticamente uma semana. Beleza, então eu foquei nisso, me apliquei ao serviço, peguei mais experiência. Com 3 semanas que eu estava trabalhando na comissão de mecânico, pessoal, eu estava tirando 3 vezes mais do que eu ganhava no mês na moto. Então, cara, você que trabalha em outras profissões, que acha que não consegue, não tenho dedicação, pessoal, tem sim. Se você botar o foco naquilo, se você focar, se aplicar aquilo ali e agarrar a oportunidade, você vai sim. Sim, mas resumindo, aí que acontece? Eu continuei trabalhando, então eu trocava embreagem, suspensão, freio, correia dentada dos carros mais básicos ali, né? Depois que eu fui pegando uma experiência, eu fui pegando carro mais como Renault, Citroën, né? Esses carros mais Volvo, esses carros que a correia dentada é mais complicada, 16 válvulas na época, Scenic. Resumindo, passei a ganhar o triplo do que eu ganhava na moto, só que eu tinha um calcanhar de Aquiles no meu ramo, que era o quê? Quando chegava carro, pessoal, que eu tinha que... Carro que não funcionava, qual era o meu BO? Carro que não funcionava. Quando chegava carro que não funcionava, arrebentava comigo. Por quê? Eu era bom na mecânica, mas eu era fraco no diagnóstico. Carro que não pegava, carro que não funcionava a bomba, carro que não tinha centelha nas velas, o carro não pegava e etc. Um defeito elétrico. Cara, isso me arrebentava. Por quê? Porque a comissão você tem que fazer valer. A comissão, para você ganhar, você tem que girar, né? O que acontece? Às vezes eu perdia 1 hora, 2 horas, o dia inteiro, 2 dias num carro. Às vezes nem conseguia botar para funcionar. E aí eu tomava prejuízo, porque eu estava focado naquele carro. E aí os outros serviços, os outros caras que estavam livres acabavam pegando. E eu não ganhava nem de um e nem do outro. Até que um dia eu falei, cara, os carros cada vez mais são eletrônicos, né? São elétricos. Então, ou eu aprendo como se funciona, ou isso aqui vai me tirar do ramo. Por quê? Você ficar um dia inteiro, 4 horas, 8 horas no carro, mesmo que você consiga resolver, pessoal, isso não é rentável. Então, e aí eu comecei a fazer, então, falei, cara, eu tenho que mudar isso aqui. Então eu comecei a fazer curso de eletricidade básica na época, tá? Eletricidade básica. E depois fiz curso de injeção eletrônica e de eletrônica aplicada, né, no carro, automotiva.
e me especializei também. Aí eu me aprofundei mesmo, pessoal. Eu fui até a última seara, que é a parte de técnico em eletrônica. Fiz curso de eletrônica automotiva, que é reparo de módulo, de central de injeção eletrônica, e programação, né? Porque tem a parte do hardware, que é a parte de mecânica, né? Que é ali a placa, e tem a parte do software, que é o programa que faz aquela placa girar, funcionar, né? Todas as suas funções. E então, pessoal, hoje eu me especializei na minha área e, e tem muitas pessoas, muito mecânicos, que falam assim, cara, eu vou deixar esse negócio de injeção eletrônica, de parte elétrica, isso não dá dinheiro, esse diagnóstico não dá dinheiro. Realmente, realmente não dá dinheiro. Se você não tem um conhecimento profundo da área, se você não conhece de verdade, sim, não dá dinheiro. Por quê? Porque o que faz você ganhar dinheiro, o que faz você rentabilizar mais, lembre-se, é o tanto que você conhece da área ao qual você se dedica. Porque se você pega um carro que não funciona, seja por N motivo, seja elétrico ou mecânico, se você pega um carro que não tem centelha na vela, não funciona uma bomba, não aciona uma ventoinha, não libera a injeção eletrônica, o módulo, por um defeito elétrico, e você ficar 2, 3, 4, 5, 6, 10, 2 dias com esse carro, mesmo que você consiga botar esse carro para funcionar, você não valeu a pena para você, você não ganhou dinheiro, porque o que faz você ganhar dinheiro é você conseguir resolver os defeitos, os BO, no menor tempo possível. Por quê? Se você trabalha com produtividade, quanto mais você produzir, obviamente que mais você vai ganhar. E se você fica muito tempo num carro, se você fica muito tempo num carro para resolver aquele BO, você está deixando de não só dobrar essa renda arrumando 2, 3 carros, mas você também está deixando